Telespectador da Band Minas, ouvinte da Band News FM, muito obrigado por sua companhia nesta noite de domingo, por estar conosco dividindo este espaço no debate dos dois candidatos ao segundo turno da eleição municipal em Belo Horizonte. Começamos o terceiro bloco e no início desse terceiro bloco, o candidato pergunta para candidato, o Leonardo, que então é o candidato escolhido para a primeira pergunta. O senhor tem 45 segundos para formular a sua pergunta, por favor. Tá. Candidato Márcio Lacerda, vamos discutir um pouquinho de educação, né? O último teste, o IDEB, Índice de Desenvolvimento Educacional da Educação Básica, mostrou que a educação em Belo Horizonte precisa de melhorar. Em 2007, o índice foi pior que 2005. E o Estado, o índice de 2007 foi melhor do que o de 2005. Qual é a proposta do senhor para melhorar a educação em Belo Horizonte? O senhor tem 1 minuto e meio para responder. Eleitor e eleitora, realmente é muito triste constatar que a qualidade do ensino fundamental do município caiu entre 2005 e 2007. Isso tem uma série de causas, que não dá tempo aqui da gente discutir. Mas tem remédio. O remédio é através de um teste que abranja todas as crianças do ensino fundamental em Belo Horizonte, são mais de 150 mil, a ser feito ainda esse ano, estou cobrando da Prefeitura, para que a gente possa começar o próximo ano com um plano de trabalho focado escola por escola, classe por classe, para criar metas de melhoria para cada uma escola, para cada uma classe. Discutindo com os professores, as escolas são boas, tem biblioteca, tem computador, falta planejamento, falta um trabalho conjunto com os professores, com os pais dos alunos, para que o aluno aprenda mais. É muito duro uma criança com 10 anos chegar em casa e o pai e a mãe ver que não sabe ler e escrever. Nós vamos resolver isso, eu sei como resolver, e é um trabalho de equipe. Mas para isso, nós precisamos também dar mais condições para as crianças. Nós vamos aumentar de 15 mil para 100 mil as crianças participando do projeto Escola Integrada, para que ela tenha mais oportunidade de crescer na cidadania, crescer no aprendizado, de uma série de outras coisas que ele não tem condição de aprender na escola. E além disso, vamos fazer mais 100 escolas infantil para 44 mil crianças. Porque as crianças, chegando aos 6 anos, já com preparo desde a mais tenra idade, terão mais facilidade de aprender. Hoje já tem 15 mil, nós vamos fazer para mais 44 mil escolas infantis. Aliás, hoje é o dia da criança, um bom dia para lembrar isso. 1 minuto para sua réplica, candidato Leonardo Quintão. Eu concordo com o Márcio Lacerda também que falta planejamento, mas a principal coisa que eu quero fazer com você, que é servidor da educação, é dialogar. O que eu vou fazer? As UMEIs, isonomia salarial. O professor da UMEI não pode ganhar menos que o professor da rede fundamental, da rede média. Isonomia. Nós vamos criar um debate permanente, porque a grande reclamação que eu ouço do servidor é falta de diálogo, falta de debate. Então nós vamos sentar, gente, vamos conversar. Conversar com você, porque você que está lá na ponta, educador. E isso eu gosto de fazer, sem demagogia. Outra coisa, nós vamos continuar a escola integrada e expandir para a escola integral. Mas para isso, precisa de obra, precisa de construção, como o candidato Márcio Lacerda está dizendo. E nós vamos fazer isso também. São coisas que dá para fazer no médio a longo prazo, mas principalmente, de imediato, conversar com os educadores, estabelecer metas junto com os educadores, chamar o pai e a criança também para a gente debater a maneira de melhorar. Candidato Márcio Lacerda, 1 minuto para sua tréplica. Eu penso que nós precisamos realmente melhorar as condições de trabalho dos professores e das professoras. Eu já conversei bastante com eles sobre isso. Nós vamos trabalhar nesse sentido, ver o que é possível fazer em termos de remuneração. Certamente, é muito importante fazer mais 100 escolas infantis, vão custar 300 milhões de reais. Eu já analisei o orçamento dos próximos 4 anos, dá tranquilamente para fazer. Passar de 15 mil para 85 mil alunos na escola integrada também custa muito. Agora, fazer escola integral para 100 mil alunos é caríssimo, precisa dobrar o número de escolas, dobrar o número de professores, e isso, Leonardo, eu acho um pouco difícil de fazer em 4 anos, talvez mais para frente no futuro. Mas nós temos prioridade, que é atender as crianças pequenas, as 44 mil em situação de vulnerabilidade social, que as mães não têm onde deixar, e realmente melhorar a qualidade do ensino nas escolas que nós temos hoje. Bom, continuamos o nosso terceiro bloco. O jornalista pergunta para candidato, da mesma forma que fizemos no bloco anterior. Eduardo Costa
30 segundos para a formulação da pergunta. O candidato terá 2 minutos para respondê-la. Por favor, sua pergunta ao candidato Márcio Lacerda. Doutor Márcio Lacerda, a frase que nós estamos mais ouvindo essa noite aqui do senhor e do seu oponente é debater com a população. Mas a sua ausência foi muito sentida nos debates do primeiro turno. Sentida nas escolas, nas faculdades e principalmente na noite do dia 16 de setembro, quando o Mercado Central, que é a alma da cidade, recepcionou representantes de 41 entidades, das mais significativas, que elaboraram com o maior carinho 107 sugestões para uma vida melhor na cidade. 8 candidatos lá, menos o senhor. É uma boa ocasião para o senhor esclarecer. A sua ausência nos debates no primeiro turno se deveu a erro de estratégia, por isso mesmo o senhor trocou o comando da campanha, ou vai ser assim, se eleito, o senhor não vai comparecer a esses eventos tão significativos para a vida da cidade? 2 minutos para a sua resposta, candidato Márcio Lacerda. Eu não tenho nenhuma dificuldade em debater. Nós tivemos um problema no primeiro turno, que foi realmente uma agenda muito carregada, e você deve compreender que ia 20, 30 escolas com 8, ou 7, ou 6 candidatos unidos contra mim, realmente seria uma situação muito complicada, que não agregaria valor à campanha. Com relação ao Mercado Central, realmente eu não pude ir, mas depois me reuni com todas essas entidades no CDL durante 3 horas e pude então comparar as 107 propostas deles com o nosso programa de governo, e eles puderam ver que a imensa maioria delas já estava contemplada no nosso plano de governo. E nós nos comprometemos, caso sejamos eleitos, de voltarmos lá e debatermos aquelas restantes que nós não incluímos no nosso programa de governo, que tem 176 propostas. No primeiro turno, eu compareci a todos os debates de televisão e compareci a algumas escolas também que me convidaram, fui lá debater com os alunos. A questão de ter ou não comparecido, não sei se foi erro ou não de estratégia, eu sempre me dispus a estar presente em debates. Mas realmente a agenda estava muito carregada e esse assunto acabou se transformando em estratégia de adversários. Eu recebia convites em cima da hora, 24 horas antes, para colégios e mais colégios. Eu não tinha nem como atender, era impossível, né? E realmente o debate está acontecendo, está aqui. Nós vamos debater no segundo turno em várias escolas, em universidades, em entidade de classe. Nós até convidamos a assessoria do outro candidato para que a gente tivesse uma organização melhor nisso, para não ter atropelo, superposição de agendas, para que a gente pudesse atender o maior número de estudantes nessa segunda etapa. Eu tenho certeza que os debates que teremos serão suficientes para esclarecer os estudantes. Aliás, antes de ontem, eu recebi de público o apoio de quase 20 entidades estudantis, DEAs de universidades e de escolas, as mais diversas, e foi uma bela festa. Luiz Carlos Bernardes, Band Minas, Rádio Band News FM, 30 segundos para a sua questão que deve ser dirigida ao candidato Leonardo Quintão, por favor. Dentro da igualdade que marca os debates da Band, e também por ser um assunto estratégico para a cidade, eu vou fazer para o candidato do PMDB a mesma pergunta que fiz para o candidato do PSB. Candidato, Belo Horizonte é um município pequeno, praticamente esgotado. Como fazer para trazer novos investimentos aí de grande porte para Belo Horizonte que gerem também não só receita para a prefeitura, mas emprego e renda para a população? 2 minutos para a sua resposta, candidato Leonardo Quintão. Muito obrigado, tá, Luiz Carlos Bernardes, nosso querido Peninha aí, que está sempre no Jornal da Band aí. Olha, gente, é preciso você entender Belo Horizonte. Belo Horizonte é um município pequeno, não tem grandes áreas para implantar indústrias grandes. Então, o que é a vocação de Belo Horizonte? É comércio e serviço. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos investir, motivar investimentos nessa área. Qual maneira fazer isso? Está discutindo com as entidades de classe. A grande reclamação hoje aqui, de Belo Horizonte, do empresário, é a disputa entre os municípios da região metropolitana. Nova Lima, abaixo o ISSQN, Vespasiano, abaixo o ISSQN, e Belo Horizonte agora conseguiu fazer isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter impostos, no mínimo, compatíveis dentro da região metropolitana, dentro do colar metropolitano, principalmente na área de comércio e serviço. Outra coisa que eu vou investir, e a prefeitura vai investir nisso, eu já disse aqui nesse debate, nós vamos investir todos os anos 1% do orçamento na qualificação do jovem para o primeiro emprego, para trabalhar no comércio, empresas prestadoras de serviços e trabalhar naquelas pessoas